Bom dia! Energia da semana, cabala, astrologia. Vamos entender aí o que essa semana reserva pra gente diante dessa grande conjunção que a gente vem falando aí há muito tempo e que hoje ela acontece, 12 de janeiro, Saturno e Plutão, 22 graus, 45 minutos de Capricórnio. O que significa isso dentro da cabala? Qual é a nossa porção dessa semana, quais são os códigos, o que a gente pode aí trazer de autoconhecimento, de entendimento para o nosso dias, dessa semana para a nossa vida pessoal e realmente aí usar dessas informações para fazer, construir aí de uma forma mais proativa passos em direção aos nossos objetivos, conquistas, diante aí desse ano novo astrológico que vem se aproximando aí no dia 20 de março. E essa semana, dentro da astrologia, a gente tem uma semana de lua minguante e transformações profundas realmente, devido à grande conjunção de Saturno, Plutão e Júpiter, né? Principalmente no âmbito coletivo. Saturno, ele com uma avaliação bem criteriosa, vamos dizer assim, ele informa para Plutão que tudo aquilo que precisa ser detonado, transformado, eliminado e reconstruído, por não estar em bases sólidas, que fique muito claro e venha realmente situações que provoquem o nosso olhar e a necessidade para que a gente faça e realmente haja diante daquilo que precisa ser mexido dentro da nossa escala de evolução, nessa oportunidade mágica que a gente tem de ter a vida, né? E quando eu falo isso, né, o principal olhar é qual é a área da sua vida que precisa de uma nova base e o que você sente que precisa realmente transformar, que as estruturas estão aí ruindo e você está deixando o tempo passar, né? E essa resposta, né? A gente tem a oportunidade aí de encontrar com mais propriedade, mais pontualmente mesmo, vamos dizer assim, para quem tem acesso ao próprio mapa natal e saber aonde está esse grau 22 de Capricórnio, qual é a área da tua vida que esse grau se apresenta. Ali pode ter certeza que você vai ter uma das informações mais preciosas que vai te impulsionar e trazer um recurso aí muito claro para você. E até o dia 16, agora a gente vai ter uma comunicação ainda pesada e mais tensa por conta de toda essa tensão que a gente tá sentindo aí, que está acontecendo no nosso planeta, no nosso sistema solar, vamos dizer assim, né? Muito mais amplo. E essa escalada toda, né? A gente tem um universo que rege o nosso sistema solar, que rege o nosso planeta Terra. O nosso planeta Terra reverbera no nosso continente, no nosso país, na nossa cidade, estado, na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa casa, no nosso eu interior. E até lá, os assuntos, né, eles ficam mais sérios, talvez por conta realmente daquilo que você precisa avaliar e discutir. E é muito importante assumir a responsabilidade, principalmente, né, quando a gente diz, porque isso tudo será realmente cobrado, não pelo outro, pode ter certeza disso. Essa cobrança é muito interna e é uma cobrança vinda realmente do universo, porque a energia, ela está focada, ela está tendendo tudo para que isso aconteça e energeticamente essas ondas vibratórias elas vão reverberar na nossa vida pessoal e nas áreas da vida em que a gente precisa realmente tocar com profundidade e mexer, né? E apesar desse aspecto tenso, né, desse contato todo dessas energias planetárias, ajuda também a eliminar aqueles pensamentos limitantes, as nossas crenças e as formas da gente se expressar. Isso tudo traz mais consistência com esse Mercúrio, fazendo também aí um aspecto de conjunção com Saturno e Plutão. E isso acontece até o dia 16, quando ele muda, né? Quando o Mercúrio muda de energia entrando no signo de Aquário.
Quando ele faz isso, ele traz então uma oportunidade para a gente de uma comunicação mais aberta, uma comunicação mais inteligente, mais proativa e a capacidade aí de uma liberdade de expressão, sempre com muito cuidado. E ainda para essa semana, a gente pode contar com o planeta Vênus, que a partir de terça-feira ele entra em Peixes e fica até meados aí de fevereiro. E Vênus em Peixes, ele toca a compaixão, ele toca o lado mais de compreensão e empático que todos temos. E é muito importante, sim, a gente sentir aí a forma de se relacionar, né? Vênus, ele rege muitos relacionamentos de todas as maneiras, relacionamentos familiares, afetivos, profissionais e o relacionamento com você mesmo, né? A sua própria autoestima. São todos pontos aí que precisam ser evidenciados dentro dessa grande tensão, aonde a gente só precisa tomar cuidado com os auto-enganos e com as ilusões e expectativas que Peixes acaba provocando muitas vezes no nosso mundo interior, né? No mundo mais romântico e fantasioso, e que pode levar a gente aí a ter frustrações diante de expectativas, quando não reveladas, quando não faladas de uma maneira mais clara. E ainda assim, né, a gente saber que Plutão, ele vai mexer, né, ele vai implodir aí as coisas que não estão sólidas, mas ele oferece sim a possibilidade de reconstrução, porque ele é a energia da morte e do renascimento, e num novo formato. Então tudo isso é muito bem-vindo, e quanto mais a gente assumir a autorresponsabilidade de tudo que está acontecendo na minha vida pessoal, nas áreas pessoais, naquilo que realmente precisa de um toque, de mais ação, de mais energia, de mais foco, de mais determinação, faça. É o momento, não permita que a coisa faça por você, que você tenha que realmente correr atrás. Vá junto com aquilo que precisa acontecer, porque vai acontecer, né? E é necessário muita força de vontade mesmo, disciplina, determinação e buscar aí esse potencial e poder pessoal que todos nós temos, saindo da zona de conforto, do vitimismo, da culpabilidade, do dedo acusador de que isso só acontece comigo porque alguém ou alguma situação provocou isso. Aprenda a lição, se questione o que eu preciso aprender com isso. Essa pergunta por si só, ela é tão poderosa que te coloca no foco da solução e faz com que realmente você encontre as ações necessárias para ir a fundo com determinação aí para realmente fazer o que precisa ser feito. E junto disso, nessa semana, né, em que a gente vive esses momentos na nossa vida coletiva e dentro do nosso sistema, do nosso núcleo, a gente traz aí a porção da Paraxá, traz aí o início da leitura do segundo livro de Moisés, Êxodos, né? Êxodo. E essa primeira porção que a gente tem a oportunidade de ver a história de Moisés. O faraó do Egito, ele esquece completamente de tudo que José fez pela história do Egito, de como tornou um país tão próspero e rico, e realmente ele impõe regras, leis muito cruéis sobre o povo judeu e torna-os escravos. E diante disso, alguns sábios e videntes da época, né, dizem para o faraó que um menino judeu, hebreu, né, irá nascer e irá salvar o povo israelita da escravidão. E o faraó, assustado com essa projeção aí, com essa possibilidade, manda matar todos os meninos recém-nascidos. E Moisés era um recém-nascido, nasce Moisés, né? E a mãe dele, Miriam, coloca ele num cesto e coloca ele no rio Nilo.
E a filha do faraó estava se banhando no rio quando vê o cesto e salva Moisés, levando ele para dentro levando ele para o faraó. E para testar se seria esse realmente o Salvador ou não, o faraó cria um teste. Ele monta 2 cestos, onde em um deles ele coloca muitas moedas de ouro, pepitas, e no outro brasa. E se a criança ou o menino fosse inteligente, ele, com o calor da brasa, iria, pegar talvez aí as moedas, e ele seria o Salvador, então seria morto. Mas na hora em que a criança, em que Moisés vai com o braço para pegar as moedas, o anjo Gabriel intervém e muda a posição do braço dele, e ele pega a brasa e coloca na boca. E isso faz com que Moisés passe a ter um problema na fala. E com isso Moisés cresce cresce junto com o outro filho do faraó, em que eram considerados irmãos, se torna também príncipe do Egito. Porém, dentro dele nunca ficou nada muito confortável, e ele sempre saía e percebia o sofrimento e a dor do povo, judeu que era escravo, a forma como eles eram tratados, maltratados, e aquilo sempre mexia muito com Moisés, até um dia em que ele entra numa briga com um dos soldados e acaba matando um dos soldados do faraó, e para salvar um dos hebreus, e com isso ele precisa fugir, e ele fica num exílio. E aí começam os grandes códigos, E dentro desse exílio, no momento em que ele está nesse exílio, ele caminhando, ele encontra uma sarça ardente. E essa sarça ardente, ela não se consumia. E ali ele tem a primeira revelação, Vamos dizer assim. Ele ouve Deus falando com ele. E Deus fala para ele, Eu sou o que sou. E diz para Moisés que ele será o grande líder que libertará o povo judeu do Egito. E Moisés ainda contesta e fala, mas como eu vou ser o grande líder se eu tenho problema na fala, não consigo me comunicar? Também é um outro código aí dentro dessa história. Mas ele aceita e realmente ele se torna o maior líder dentro da nossa história. E vamos entender um pouco, o que todos esses códigos aí, por que isso se reflete na nossa vida pessoal e nessa semana toda, onde astrologicamente a gente vive aí um período tão tenso que sem dúvida nenhuma perpetuará aí por um período ainda maior ao longo desse ano, e a gente ainda vai sentir os efeitos por um bom tempo, Então, o primeiro ponto que eu gosto, que eu trago aqui, é quando a gente vê a palavra exílio, O exílio, muitas vezes, significa a gente ir buscar esse encontro com a gente mesmo, ouvir a nossa voz interior, essa conversa de Deus com a gente mesmo. O eu sou o que sou, Deus está em todos os lugares, independente da religião e da fé que cada um siga, sempre Ele está lá. E dentro de nós, a centelha divina é isso. Então temos esse potencial e esse poder de cocriação, mas para a gente enxergar, ouvir e sentir o que realmente Ele fala com a gente, é preciso muitas vezes esse exílio interno, um momento de você parar e estar com você mesmo. A meditação é um caminho aí realmente que faz com que por alguns instantes a gente encontre essa paz e possa sim se abrir para ouvir aquilo que a gente escuta, mas realmente deixa passar desapercebido na rotina e nos afazeres aí do nosso dia a dia. E em seguida, quando Moisés, a gente vê que ele saía sempre para sentir, e ele sentia a dor do povo hebreu, isso traz a verdadeira empatia. É você sentir a dor do outro, é muito mais do que sentir que o outro passa por um problema físico, de uma doença, um problema
material, uma perda afetiva, uma crise financeira, vai muito além disso. Essa verdadeira empatia é sentir a alma do outro, o que talvez esse outro também ainda não esteja enxergando da própria história, do para que essa crise, essa situação material, essa perda afetiva de um emprego, da crise financeira. Há algo por trás, e é aí que entra a palavra escravidão, né? Quando a gente percebe que nós somos escravos muitas vezes de um comportamento, somos escravos de um apego, escravos de um vício, né? A gente costuma falar muito de uma muleta e não percebe que aquela situação, nós estamos escravos disso. Então, qual é a sua escravidão? Encontre a sua, e quanto mais você se trabalha, mais realmente você vai se tornando completo e pronto para verdadeiramente ajudar o outro, né? Quanto mais a gente compartilha, mais a gente recebe. Isso na Kabbalah é muito, muito claro e muito forte, né? Quanto mais a gente expande o nosso recipiente, compartilhando, desde um abraço, um afago, um ouvir o outro, mais a gente recebe bênçãos e milagres aí na nossa vida. E isso é a empatia, encontrar a sua escravidão, ir de encontro ao seu exílio, para ouvir os seus apegos, né? Aquilo que você precisa mexer. Por isso, dentro da astrologia, a gente, junto nessa porção dessa semana, a gente tem essa oportunidade de viver essa energia planetária que vai sim trazer à tona, com toda certeza, essas áreas em que a gente precisa olhar aonde está a nossa prisão e encontrar essa libertação, assim como Moisés vai libertar o povo do Egito com a ajuda de Deus, sem dúvida nenhuma, despertando o melhor dentro dele e de todo o povo que ele vai conduzir. E Deus está dentro de nós, Ele desperta dentro de nós o melhor que temos. E só que a gente precisa sim parar um pouquinho e superar as armadilhas do nosso ego, né? Principalmente essa parte, o código seria quando Moisés diz para Deus: mas eu não posso ser um líder, eu não consigo falar, né? Por conta da brasa que ele, quando recém-nascido, coloca na boca. Ele se julga talvez incapaz naquele momento de ser esse líder por não ter uma comunicação tão clara. E Deus diz que Ele estará o tempo todo com ele. Então, quando a gente olhar, né, o código está muito por isso. A gente muitas vezes se paralisa diante de um desafio em que nos sentimos incapazes, às vezes até de uma limitação física. A gente diz que aquilo não é possível de eu ir adiante e desiste e realmente entrega os pontos naquele momento. Ao contrário disso, é muito mais o ir além, o superar a sua dificuldade, porque essa é uma grande armadilha do ego. Ele quer manter a gente sempre sob controle e nas mãos do destino, e nós fazemos esse destino acontecer com essa centelha que realmente habita dentro de cada um, com essa luz divina e poder infinito e ilimitado de uma conexão muito maior, né? Além do mundo dos 5 sentidos que a gente vive, né? Tão mecanicamente, muitas vezes automaticamente. Então, superar essas armadilhas é muito importante, né? E foi o que Moisés fez. Ele superou essa dificuldade que ele tinha da fala e encontrou outros meios de dar continuidade à sua grande missão por essa passagem que ele teve. E grandes milagres aí, grandes feitos ele pôde vivenciar e libertar o povo do Egito. E tudo isso são códigos, sim, e a gente vai no decorrer aí das porções que forem acontecendo, dessas energias da semana, unindo aí a nossa astrologia, encontrando aí aquilo que a gente pode despertar cada vez mais na nossa subida aí evolutiva, escalada evolutiva, para sermos sempre cada vez melhores um dia após o outro. E só por hoje
só por hoje, busque dentro de você essas reflexões, as áreas da vida que estão aí precisando dessa reestruturação, encontrar aí esse poder pessoal, a capacidade da transformação, da superação, buscar recursos extras caso for necessário e desenvolver mais as suas habilidades, as suas capacidades, ir adiante. Para realmente fazer a diferença, fazer de 2020 um ano pleno, grandioso, um ano de grande potencial, mesmo dentro de grandes tensões que teremos aí sim, em nível coletivo, e quando a gente puder parar aí, realmente entrar sempre, todos os dias, numa oração por todo o nosso sistema coletivo, do qual fazemos partes, né? Porque tudo está interconectado e a gente é um pedacinho do todo, é uma centelha da luz infinita. E se a gente olha realmente com esse calor aí dentro do coração, a gente começa a despertar mais fortemente qual a missão de vida, o caminho que cada um tem. E acredite, né? Todos podemos superar sim os nossos desafios, porque faz parte da nossa evolução. E por mais desafiador, difícil que for, acredite, né? A força está dentro de você, porque Deus está dentro de você. E se você se conecta a Ele, eu sou o que sou, realmente você tem a oportunidade aí de se olhar mais de frente e descobrir em você toda essa beleza e esse brilho que vai fazer de você uma pessoa cada vez mais plena e capaz aí de unir-se a um coletivo e fazer do nosso mundo um mundo realmente melhor, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. E passo a passo, um ponto de cada vez, mas fazer, realmente ir com ação, com atitude proativa, sair da zona de conforto. Se você permanecer parado, estagnado, alguma coisa realmente vem e vai fazer com que essa estrutura seja reconstruída de alguma maneira. Então, que a gente não precise esperar que o universo faça por nós, que a gente realmente olhe para dentro e pontualmente vá destacando aí quais são as necessidades pessoais, prioridades de cada um e mexa naquilo que realmente precisa ser mexido, né? Dentro da sua espiritualidade, dentro da sua intelectualidade, do seu mental, dentro do seu emocional, né? E principalmente dentro das suas ações nesse mundo físico em que vivemos, nos relacionamentos, na forma de conviver, nos seus comportamentos. Quais comportamentos aí eu preciso rever, transformar, mudar de alguma forma? Você consegue, pode ter certeza disso. Tenha sempre essa convicção que as armadilhas do ego, elas são infinitas aí, possibilidades, e muitas vezes a gente escorrega e cai no caminho mais fácil, na forma mais às vezes incoerente aí da gente aparentemente conquistar aquilo que a gente quer. Porém, sempre que a gente constrói algo sob situações aí que não são tão verdadeiras, aquilo de uma maneira ou de outra, em algum momento vai ruir sim, e às vezes são situações que a gente pode evitar de passar, principalmente quando a autorresponsabilidade, eu olho para dentro e falo, eu aceito, eu assumo que isso é da minha responsabilidade. E vamos lá, Deus revela então para Moisés todo aquilo que realmente ele veio fazer, e Deus já revelou para você. Eu tenho certeza disso, assim como já revelou para mim aquilo que a gente tem que fazer. É só a gente parar, entrar naquele momento de conversar conosco mesmo e ouvir o que precisa ser ouvido. Parar de fingir que isso não é comigo, é com você sim. E vá para cima, né? Esteja pronto para realmente poder ajudar cada vez mais o outro. E a gente só pode realmente ajudar o outro quando a gente está inteiro, quando a gente está pronto,
aí verdadeiramente a gente pode dizer que a empatia é plena e que você pode despertar no outro aquilo que já foi um dia despertado em você, que é o melhor que tem, o seu potencial e a capacidade de amar incondicionalmente, de amar com todo o seu potencial, porque o amor, sim, é ele quem muda o mundo. É o amor proativo, é sair, sermos a causa e não mais o efeito. E quando a gente é a causa, a gente tem a capacidade de transformar, a gente tem a capacidade de aceitar e principalmente de ensinar. Então que a gente possa aí sim despertar esse poder aí pessoal e esse amor incondicional, primeiro dentro da gente, e fazer tudo aquilo que a gente realmente pode fazer por um coletivo muito maior, por um mundo muito melhor e por uma oportunidade aí de vivermos numa comunhão entre irmãos de uma maneira muito mais positiva e que tem para todo mundo, O universo é extremamente abundante, tem para todo mundo. A gente só precisa mergulhar no fluxo contínuo do equilíbrio, das polaridades e sempre encontrar a solução, sair do vitimismo, do dedo acusador, das circunstâncias da vida e assumir aí, passo a passo, as mudanças que você precisa fazer na tua vida. E hoje, essa semana, é um momento muito propício para isso. Então, energia da semana, Cabala e Astrologia, mais uma semana aí começando. Que tenhamos todos a benção de Deus, uma oportunidade de vivermos na luz, de encontrarmos as respostas que precisamos, de contarmos sempre com a sincronicidade do universo que desperta na gente aquilo que a gente precisa olhar e mudar e ter ações. A proatividade é isso, é você fazer por experiência, corrigir o que precisa corrigir e construir a sua vida em bases sólidas, transformar o que precisa ser transformado. Um beijo grande, um forte abraço, fiquem com Deus, gratidão sempre pela oportunidade e estamos juntos aí durante essa semana e a gente se vê com toda certeza. Até lá, Shavuot Tov.